super interessante quando nós nos reunimos aqui com um propósito muito claro. Falar de histórias de vida, de profissão em tecnologia, falar sobre cibersegurança, mas mais do que isso, falar das nossas jornadas e começando lá de trás, fazendo uma grande reflexão na nossa vida. Vida esta vivida que nós estamos compartilhando aqui através de um bom bate-papo. Luiz Milagres é o meu convidado para o bate-papo aqui no Por Trás da TI. Milagres, seja muito bem-vindo. Renato, prazer é meu. Mais uma vez, parabéns pelo projeto. Muito feliz de fazer parte, muito honrado mesmo de estar com você, estar com inúmeros colegas que também já passaram por aqui. Muito agradecido. Eu que agradeço e estou, Milagres, impressionado o quanto nós temos uma comunidade unida, a fim de compartilhar vivências, ideias, convicções, sem aquele sentimento nenhum de disputa, de querer saber mais. E é isso que nós estamos fazendo nesse nosso projeto, contando boas histórias e compartilhando passagens de vida. E a gente começa aqui falando sobre infância, sobre a base de tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua jornada. Conto sim. Eu tive o privilégio aí de ser um cara que conseguiu, um menino que tinha amigos na rua. Acho que ainda consegui pegar essa fase de jogar bola na rua, bolinha de meia, enfim, tá em parque, tá um pouco mais solto. E sempre fui um jovem um menino de escola pública mesmo, desde do ensino básico e tudo, então isso também tem um trejeito diferente de liberdade, com um pouco também de exposição e tomar suas próprias decisões. Sempre fui do esporte desde menino, então eu era o mais novo da turma, então você aprende a proteger seu próprio espaço quando é assim, aquela coisa de moleque, né? Se você não se proteger dos maiores, daqui a pouco os caras te atropelam. Então, isso pra mim já dali já te ensina muita coisa. É verdade. E sendo do esporte, formado em escola pública, você já aprende ali a se calejar, a cair, levantar, cair, levantar. Eu com 9 anos, pra você ter uma ideia, quando comecei uma carreirinha ali no esporte, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas eu ia da minha casa pro Juventus na Moca sozinho com 9 anos. Com 9 anos? Em São Paulo, eu tô falando. Uau. Então, imagina hoje, eu não vejo isso acontecendo, não por mim ser mais ou menos, não é nada disso. É que hoje a insegurança de uma grande cidade, eu acho que não permite mais você fazer isso. Então, você é da Zona Sul, metrô, centro, Bresser, Rua Juventus ou Javari, com 9, 10, 11 anos. Meus pais sempre muito responsáveis, não é nem nada disso, mas sempre trabalhavam muito, né? Sempre foram um pequeno comércio ali que sustentava a gente. E eu escapava, não era culpa deles, eu fugia para ir. Eu queria aquilo ali, né? Então, 7 aninhos ali eu tinha os amigos, jogava bola, conseguia essa oportunidade no Juventus, 9, 10, 11 anos, ia para lá sozinho. Graças a Deus não me aconteceu nada. Que bom. Também era aficionado por aviação, então sim, ia muito para o aeroporto de Congonhas, e nessa de curioso, de ficar me enfiando, já fui parar dentro do avião sem saber para onde, tinha que me tirar lá de dentro, então como é que eu chego? Congonhas não tinha os fingers que tem hoje, então era mais simples o acesso. São coisas de moleque, então eu fui um moleque, aprontei das minhas. E você está trazendo uma coisa bacana que a gente que olha São Paulo hoje, né? Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ter a infância em São Paulo, mas era uma São Paulo que as coisas podiam ainda, né? Essa questão da segurança, a questão, né? Ou seja, de você colocar um sonho. Eu fiquei sabendo, Milagres, aqui na comunidade de cyber, que você bate um bolão, que futebol, você é um dos CISOs mais habilidosos ali. Já fui mais, viu? Já fui mais. Eu tive uma carreirinha ali. Teve? Então, eu falo que eu já sou um aposentado. Teve um problema de lesão, né? Tive uma lesão. Milagres. Uma lesão com 19 para 20 anos em 2007. E pela idade, eu já tive que tomar uma decisão de persistir ou ser teimoso ou ir para um outro lugar, dar um 180 mesmo, tomar outra decisão, que foi o que eu fiz. Perfeito. Então, de fato, eu consegui me profissionalizar com 16 anos. Morei em Campinas, eu saí de casa com 16 e vim morar aqui na arquibancada do Brinco de Ouro da Princesa, no Guarani. Você tá brincando, mesmo, Milagres, que legal. Então, isso até para meus pais, eu lembro que foi um choque, do tipo, tô indo, vou tentar, preciso disso. E fiz aí morei em alguns lugares, aqui em Campinas, depois Londrina, Cornélio Procópio, Mafra, e depois, por fim,
em Garibaldi, que foi onde o joelho não quis mais, né? Na verdade, eu tenho minha fé também independente de religiões, e eu acho que ali eu falo assim, você aprendeu o que tinha que aprender, amigo. É pra cá agora. Boa. Machucou. E aí você também tem... O esporte, ele é muito bonito de ver na TV. A prática, no dia a dia, não duro, é né? assim. Então você, pô, o que é morar debaixo de uma arquibancada? O que é ir para um clube? O Guarani ainda é um clube, poxa, é o Guarani. Né? Antes disso, um Corinthians na categoria de base foi um privilégio estar lá. Então eu conseguia viver algumas coisas muito legais. Mas ao mesmo tempo, quando você vai para um clube menor, você não tem 5 ou 6 refeições por dia, você tem 2. Você mora com mais 23 pessoas e um galpão. Você divide chuveiro. Então você aprende a viver uma comunidade diferente do que é um condomínio. Então você aprende a viver e sobreviver. Por quê? Porque você tem um propósito, você acredita. E eu fortemente acredito que quando você tem medo de perder, você perde a vontade de ganhar. Então, sem medo. Então, fui jovem, voltei com 20 anos sem o joelho, fiz minha cirurgia, mas hoje eu evito jogar. Eu criei um pouco de... Acho que não preciso mais. Eu gosto muito de tênis hoje. Viciado em tênis. Adoro esporte. Mas o futebol eu dei uma recuada. Então hoje eu não sei se eu sou tão bom quanto na época, mas eu tenho um baita orgulho dessa trajetória. De verdade, porque me ensinou muito. Acho que o esporte te ensina muita coisa de resiliência, de competitividade, mas não agressividade, que são coisas totalmente diferentes. De você ter um time e você equilibrar um propósito em comum. Eu diria que hoje, isso para empresas que eu trabalho hoje, fazem diferença absurda na forma de pensar. Um time em prol de um propósito, não pessoas com propósitos diferentes, que no final do dia acaba não trazendo resultado algum. Então sim, uma bela trajetória. Então dos 9 aos 20 anos, 9, 8 anos, Juventus, Corinthians, Guarani, depois clubes menores no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Legal. Que história bacana. E temos aqui a honra de ter esses detalhes todos vindo do Milagres. Milagres, e quando foi aquele momento da virada? Então, assim, o esporte está na veia, está presente na sua vida, mas não como um candidato à profissão, né? E como que foi tecnologia na sua vida? Como que foi esse desdobramento aí da sua história? Perfeito. Eu nunca deixei de estudar apesar do esporte. Então eu não cometi o erro que talvez muitos cometam no sentido de vai dar certo. É garantido que vai dar. Não vai dar. Na época mesmo do meu último clube, eu já estava com um pré-contrato para ir para Israel. Então, de fato, ali eu ia começar a ganhar um dinheiro. Apesar de eu ter a carteira assinada, isso para mim é um baita orgulho, atleta profissional, na época, fantástico, isso não te garante absolutamente nada. E a minha lesão mostrou muito isso, né? Então, eu machuquei, fui num médico do Juventude à época que comprovou a lesão. No mesmo dia, voltando de Caxias para Garibaldi, eu lembro bem, o cara falou, putz, cara, que pena, mas eu preciso que você libere o alojamento amanhã. Uau. É frio assim. É esse o universo. Você libera amanhã. Não tem suporte, é passar bem. Boa sorte. E na época, sem cara, estava mais chateado pela lesão do que por isso e a oportunidade que eu estava perdendo de não ir. Mas como eu sempre mantive os estudos, na época ainda assim, só ensino médio, não foi complexo de falar assim, e aí? Então, enquanto eu estava me recuperando, eu ia para Santa Casa de São Paulo de metrô, muleta, metrô e etc. São 6 longos meses ali. Nesse período, eu já fui refletindo se eu não estava começando a ser teimoso ao invés de persistente. Acho que a linha é bem tênue. E nesse meio tempo, eu falei, arrumar um trabalho que eu preciso pagar aluguel e continuar. E eu arrumei um trabalho de office boy em uma loja de informática. Hoje tem menos essas lojas, né? Hoje bem menos. Bem menos. Então, ali você arrumava computadores e etc. E aí nessa, puxa, legal. Preciso aprender. O que eu consigo pagar? Senai. Então eu fiz um curso no Senai Anchieta, que fica ali na região da Zona Sul. Montagem, manutenção. Eu falei assim, poxa, se eu completar o ciclo, eu viro um helpdesk. Consigo agregar valor aqui. É rápido, não é nada complexo, a montagem, desmontagem, instalação de um software, manutenção de um sistema operacional, não tem nada de outro mundo. Vou tentar. E foi por aí. Então eu fiz office boy nessa empresa e eu estou falando com 20 anos. Então pensa, eu estava atrasado se comparado a jovens que com 18, 19 estão estagiando. Só que eu tinha essa do esporte na veia e, não tem tempo ruim, vai dar. Tive uma baita oportunidade de me formei, Senai, era a única credencial que eu tinha, era essa lojinha e o Senai. E eu consegui uma oportunidade numa quarteirizada da IBM,
Na época, eles prestavam serviço de field para grandes empresas. Na época, a Sul América era uma delas, a TAM Linhas Aéreas era outra. O quarteirizado foi... Eu lembro muito bem, eu tinha 2 camisas brancas que não eram iguais a essa. Muito diferentes. Com certeza não. E eu fui para a entrevista com uma e ali eu já achava que a aparência, a forma com que você tem... Não é nem a aparência, a postura, a forma com que você aparenta faz toda a diferença. Você ir, às vezes, sujo, é ruim. Então talvez isso tenha sido a meu favor, que em 2 meses eles já me colocavam a fazer field de atendimento VIP. Ou seja, presidência, vice-presidência da Sul América e tal. E eu lembro que conhecer esse espaço para mim era muito diferente. Muito diferente. Entrava na sala dos executivos, via aquelas cadeiras presidenciais, falei assim, cara, esse negócio é bonito. Café disponível, que pra gente hoje talvez passe batido. Pra mim, com 21 anos, 22, que era o que eu tava já, isso me instigava, eu quero ser parte, eu quero ser parte. Fui promovido com 3 meses, muito legal. Cheguei até sênior e aí um dia... a TAM, ainda TAM ali no hangar 7 de Congonhas, teve um projeto em 2008 muito desafiador que eles queriam entrar para a Star Alliance. Você lembra dessa época? Lembro sim. E eles chamaram, e em 1 ano era para estar lá. Então, para estar na Star Alliance, iam mudar sistemas de check-in, check-out e venda de passagens. É o core de geração de receita de uma empresa. Fora o operacional de aeronaves, que é outro mundo. Chamaram só as grandes marcas para até responsabilizá-las. Então, IBM, KPMG, grandes assim, para assim, ó, não estou chamando, estou gastando muito dinheiro na empresa e vou responsabilizar todo mundo caso não dê certo. Foram projetos de horas, 16 horas dia trabalhada. Eu fui para a TAM nesse período que eles queriam colocar as pessoas. Então, não era mais field, eu virei analista de sistemas para fazer a implementação, aprender como funcionava o software. E aí eu já estava bem já encaminhado em TI. Tecnologia. Então, ali estava bem, estava legal. E nesse projeto, eu acho que a grande virada de chave para cyber aconteceu. Porque para fazer toda essa virada, tinha a parte de software, implementação, entendimento. Ou seja, toda a implementação no sistema core, viagem para muito aeroporto. A gente rodou, acho que eu conheço todos os aeroportos do Brasil por esse e outras iniciativas. E a KPMG estava fazendo a parte de gestão de acessos e migração dos acessos do sistema antigo para o novo. Então eu falava muito com eles. Então aqui era a parte cyber dessa empresa, da própria KP, e eu, quarteirizado IBM, fazendo a implementação. Perfeito. E ele se relacionava bem, o jeito, tudo. Teve um momento que... E eu chegava no hangar 7 na época, 6h30, 7 horas da manhã. E até hoje eu sou assim. Eu acho que gosto de ser o primeiro a chegar. Você chega, tá vazio, dá para pensar, dá para tomar um café preto. Vambora. Eu adoro isso. Adoro chegar com... E tinha o líder da KPMG que fazia a mesma coisa. Então a gente às vezes tomava café junto. Teve um dia que eu falei, qual é que é isso aí que vocês fazem? Me explicou, não sei o que, eu falei, você devia me contratar. A gente devia trabalhar junto. Ele falou, devia mesmo, cara. Devia mesmo. Vamos fazer o seguinte, já manda o currículo, já faz entrevista semana que vem, desse jeito. Olha que legal. E no final da primeiro round, vamos dizer assim, das viradas de software, fiz a entrevista e saí entrei no mundo de cyber. Então era senior, eu era analista de software senior já, voltei júnior para a KPMG, sem problema nenhum, porque eu precisava... Lembra, acho que eu comecei tarde. Eu não tinha tempo para perder mais. Mas peraí, você voltou júnior, mas é diferente agora. Estou numa carreira de consultoria. E aqui é uma trilha que para mim fazia todo sentido. E aí eu comecei a aprender cyber insanamente, de entender o assunto. Estou falando de 2009, 2010, não é como é hoje. Na minha opinião, acho que está mais difundido o assunto. Ali você ainda tinha que provar valor, até mesmo para TI. E para mim foi fantástico. Foram quase 8 anos lá. Então foi assim, foi essa virada de chave. Acho que teve uma junção de esforço com aproveitar um cavalo selado que passou e não teve outro. Isso que eu fico impressionado quando eu olho para trás e falo assim, não surgiu outra oportunidade de ser quarteirizado de nenhum outro lugar para ser helpdesk e começar. E não surgiu outra oportunidade de virar para cyber em nenhum outro lugar. Foram muito pontuais e elas aconteceram. Então foi fantástico para mim. Que bela experiência, que detalhamento que você nos traz, Milagres. E assim, eu me conecto com a sua história, né? Consigo ver que eu estou diante de um ser humano, de uma pessoa extremamente que acredita, né, que o impossível, ele é possível. E você é o exemplo, a sua história é um exemplo disso. Né? Muito bonito, muito bacana, né?
e isso mostra bem quem é você hoje, né? Como marido, como filho, como pai, como amigo, como profissional, né? Você traduz tudo isso de uma forma muito bacana. Exato. Milagres, desafio mais do que aceito, né? Vários momentos de avançar, retroceder, para encaixar naquilo que é de fato propósito, aquilo que dá paixão, e aí chega aquele momento de desenvolver a carreira dentro de uma companhia incrível que é a KPMG. Sim. Né? Inclusive, eu queria aqui correlacionar duas coisas. A terceira edição do livro Por Trás da TI e a quarta edição, que vai ser lançada agora, em outubro, é na sede da KPMG do Brasil, com todo o apoio, né, da KPMG. Então, tem ligações excelentes aí de uma boa história. Total. E depois dali, KPMG, consultoria, como que foi a jornada? Não, foi para mim maravilhosa. Eu aprendi, errei demais e aí que a experiência veio. Porque e eu acho que até hoje eu não parei, eu só canalizei melhor as energias, mas como eu tinha muito esse sentimento de eu não tenho tempo para perder, porque eu sempre achei que eu estava atrasado, eu tinha muito ímpeto de fazer mais. Igual o esporte te ensina. Então, se o treino são 10 voltas, faz 12. Eu tinha muito isso. E no trabalho era igual. Então, tive sim. Eu acho que até hoje eu sou bastante workaholic, e isso é muito claro. Eu tenho até dificuldade de tirar... E quando eu falo tirar férias, eu não sei viajar por prazer. Eu viajei tanto a trabalho que eu não sei diferenciar. Isso é um problema. Não façam isso. Eu tenho essa dificuldade. Então, eu ficava assim 16 horas em laboratório estudando alguma coisa. Ou para entregar um projeto, ou porque eu queria fazer diferente, porque eu vivia dessa forma. E a KPMG me permitiu isso, né? Ela, na verdade, uma consultoria, ela até incentiva, ela acha isso o máximo, quando você é um profissional assim. Do qual, hoje, como líder, eu sempre falo, calma, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, mas estar preparado é fundamental. E, pra você ter uma ideia, nessa época, não tinha carro, não tinha como ter... O objetivo não era esse. O objetivo era me capacitar para poder agregar valor. Eu sempre, e ainda penso assim, então não adianta eu querer exigir nada de retorno se eu não posso fornecer. Se eu não conseguir agregar valor, não volta. Mas aí, nessa jornada, teve um momento, em 2013, que eu senti que meu leque de ferramentas já estava ficando limitado. Não só como... o técnico, eu acho que a gente tem que sempre correr atrás, cyber ou tecnologia. Isso é normal, acho que isso é básico. Mas como líder e como pessoa, eu estava limitado. Eu não queria me tornar um tipo de líder tropa de elite carrasco. Não é bonito. É só no cinema. Eu queria me tornar um líder referencial que ajudasse outras pessoas a chegarem onde elas tinham que chegar, ou onde elas queriam. Então, a explorar o melhor do potencial que às vezes nem elas sabem. Eu não tinha os recursos para isso na época. Então, eu tomei a decisão de vender o pouco que eu tinha e sair do país, literalmente. Então, fui morar no Canadá, e mais uma gratidão que eu tenho, e gratidão é um sentimento, um valor que eu tenho enorme, principalmente para os líderes da época, que quando eu falei, eu vou sair da empresa, e eles falaram assim, vai sair, mas você não vai se demitir. Fica com uma licença não remunerada, porque se você voltar, você vai para a concorrência e você não vai para a concorrência. Então, se eventualmente, quando você voltar, você volta para cá. Eu, sinceramente, achei o máximo, porque se desse alguma coisa errada, eu tinha emprego para voltar. E quando eu fui, foi realmente, eu falo que é o genuíno sabático. Eu não levei laptop porque eu tive que vender ele e eu não queria trabalhar com tecnologia. Eu queria conhecer empreendedores de tecnologia, que é outra coisa. Como você, um empreendedor, que é outra cabeça, que é uma forma de pensar um pouco mais para frente, um formato de liderar que não é, por exemplo, hierárquico, é flat. O que é uma liderança flat onde você não dá patente para as pessoas? Como é que você lidera por influência? E não lidera por patente ou simplesmente porque o chefe mandou. Eu aprendi isso lá de uma maneira e abriu minha cabeça de uma forma que aí eu falei, realmente não é que eu estava limitado, eu estava atrasado no nível dinossauro total. E aí eu vi que nós todos aqui no Brasil em época estávamos. Hierarquia muito quadrada. Enfim, júnior, pleno, sênior, especialista e tal. E lá não. Esse negócio de o pessoal trabalhar de bermuda, levar cachorro para o escritório... E ter um objetivo profissional disso, não é lazer. Foi, bom, quase 2 anos depois, parênteses rápido, quando eu falei, tinha que me sustentar lá, né? Eu fui com um bartender para lá. Eu era supervisor na KPMG em 2013 e fiz o curso de bar aqui,
porque quando eu fosse para lá eu tinha que ter um emprego. E eu não queria um emprego na área. Então eu me tornei bartender aqui, então eu saía da consultoria, fazia festa de casamento, festa de formatura aqui no Brasil para aprender como funcionava. Fui para lá com um kit de bar e lá, e aí perdoem, eu tinha que aumentar meu currículo, eu falava que tinha 2 anos de experiência, eu tinha 2 meses só. Mas eu tinha que vender meu peixe. E lá o emprego de bater na porta do bar e, tá precisando? Não, não tô. Tá precisando? Não, não tô. Consegui o primeiro emprego, depois um segundo num hotel. E, cara, montei uma vidinha lá nesse nível de serviço. E aí sim, e bar, teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, é aquele bar de filme mesmo. Bancada, pessoas sentam na frente e você conversa com elas. Eu não esperava isso. Eu aprendi tanta coisa. Imagina. E eu conheci consultores da KPMG, da Deloitte, de outras empresas de lá. E quando eu falava que trabalhava, eu falava, mas o que você está fazendo atrás do bar? Pô, vamos trabalhar lá, cara. E eu, podia, não. Eu tenho um objetivo aqui. Eu quero aprender gestão de pessoas, eu quero saber lidar com humildade com outras pessoas, quero ouvir, quero ser um bom líder, cara. Eu não quero voltar para a consultoria. Meu objetivo não foi migrar da consultoria. Senão eu ficava na KPMG e pleiteava a migração, a empresa global. O bar me ensinou demais, cara. Hoje, todas as vezes que eu vou num hotel, que eu olho, eu falo assim, eu sei o que é estar ali. Valoriza, né? A pessoa que está ali, né? O que é o serviço. Então eu fiz, só que aí podia ter ficado, não fiquei. Falei assim, tudo que eu aprendi tem que aplicar em algum lugar. Legal. Brasil. Aí eu voltei em 2015. KP, fiquei mais um ano em retribuição. Assim, acho que era o mínimo que eu podia fazer. Mas eu tava... Tudo estava igual, mas eu já estava diferente. Eu precisava depois de fiquei um ano, mas não batia mais as coisas. Que eu tinha aprendido, vivido, e aí surgiu a Ernest. Né? Surgiu a Ernest com uma oportunidade de renovar a consultoria de cyber. Bacana. E aí seria quase que um empreender com uma grande marca. E a Ernest me deu um espaço fabuloso. E ali eu acho que, sinceramente, a PMG me ensinou muito, mas ali eu apliquei o que é cyber para negócios. Cyber como negócio. Eu até provoco isso em palestras. Assim, eu falo assim, se sua área de segurança da informação já fosse um negócio, seria rentável? Se você colocar o produto cyber, orçamento como seu fluxo de caixa e o marketing como você se posta, 3 pilarzinhos básicos de uma empresa, sua área de cyber seria rentável ou você já teria falido? Boa. E é legal você ver, porque isso força você ver se a sua área agrega valor realmente ou não. Se você vende um produto de valor ou você cumpre tabela de compliance, que são coisas diferentes. Enfim, só para fazer uma pausa, mas esse foi um dos aprendizados de morar fora. De entender o que o CEO de 25 anos de uma empresa que fatura 25 milhões de tecnologia lá, ele se preocupa com segurança, mas ele tem um DRE para cumprir. Ele precisa também entregar... tem acionistas estão ali investindo e também estão pleiteando ter um retorno lá na frente. Cyber vai ajudar nisso? Com certeza. Mostra como. É muito mais do que as nossas ferramentas, é muito mais. Então você começa a ter uma visão mais ampla, sem esquecer o técnico, mas olhando também o que é a segurança de um produto, das pessoas, muito além, e continuar e pleitear um jogo infinito para essa companhia. Enfim, Canadá foi outra virada de chave na minha vida. Que trajetória incrível. Quantos caminhos, né, Milagres, você pôde experimentar. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Sim. Porque tem pessoas que dizem assim, poxa, começar o quanto antes para eu poder chegar lá o quanto antes. Não, calma. O legal é a jornada. As experiências da jornada. O que você está trazendo da sua história é um exemplo prático de tudo isso. Mas tem um elemento que eu estou curiosíssimo aqui, que a próxima pergunta é como que tudo isso se desdobra, né? Porque hoje nós temos, né, a experiência do Luiz Milagres como a referência, poxa, um cara excepcional tecnicamente, com pessoas, com estratégia, né? E como você se deu o direito de poder experimentar outras coisas. E como foi essa experimentação na Ernst Young? Foi fantástica. Eu acho que, até a fase da experimentação, eu tenho uma teoria que ela é assim, a vida e uma coleção de lata. Lembra quando a gente tinha, não sei se você teve essa oportunidade de ter correção de latinhas? Sim. Hoje é difícil, né? Mas era de refrigerante, refrigerante, da Coca, cerveja. tal, a gente e quando você tinha uma latinha colecionava, especial, né? Porque hoje você vai no mercado, mas não tinha nessa época. Então você achava uma latinha especial. Eu correlaciono essa coleção igual... Quanto mais experiências você vive na vida, mais bonita é a sua coleção.
Se você não se dá o direito de tentar e assumir alguns riscos tentando, sua coleção vai ser pequena. E não tem nada a ver com idade isso. Tem a ver com o que você realmente teve de experiência para compartilhar. Então, todas essas... Hoje, por exemplo, o erro, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, eu errei aqui, mas olha, o que eu experimentei me trouxe isso de valor. Aqui, o acerto me traz um afago no ego, mas não é isso que te faz evoluir. Engraçado, né? É o oposto, parece. E a Ernest foi um ótimo exemplo disso, de empreender e falar assim, opa, não é só entregar um projeto, é fazer uma parceria, é reputação pessoal e depois da empresa, criar um elo de parceria contínua, o que você falar cumpra-se, ter valor às palavras, isso até é um lado americano, né, de fechar um acordo apertando as mãos. Você traz isso e fala assim, a gente vai fazer um contrato, mas o que eu estou combinando com você é possível? Ou eu não consigo fazer o que você está me pedindo. E vou além. É isso que você quer? Talvez não seja eu o melhor parceiro. Esse ar mais direto e sincero, né, permitiu eu criar ótimas relações nesse período. Relações com empresas que hoje... Né, uma das empresas, depois que era meu cliente, eu fui para ela, eu queria viver uma experiência fora da consultoria depois disso. E agora também outra decisão mais recente de ir para uma empresa de tecnologia na essência. Então, a Ernest me permitiu, de fato, fazer esse empreendimento, parar de entregar relatórios, entregar áreas, parar de entregar problemas, entregar soluções como indicadores montados. Mas o que você entregou? Entreguei a área feita. Entreguei, eu precisava reestruturar essa entrega. Até para a própria empresa de consultoria e auditoria, tem muito hábito do relatório. Como se fosse aqui tal tangível do que eu tenho que te entregar. E que você tira o relatório e entrega a área, o que você mostra? A área. O indicador. O processo operando. Até para a consultoria pegar, mas eu não consigo pegar nisso. Você tem que ir lá no cliente ver. Você tem que ir lá. E é uma coisa que eu adorava estar. Eu pouco ficava na consultoria. Eu adorava. Aqui que estava o prazer. E ainda tem isso até hoje. Vamos dialogar? Eu estou com um problema. Quadro branco, caneta. Vamos lá. Bora. Então, nunca, e até hoje eu brinco com consultores ou parceiros de, não traz o seu PPT pronto, cara. Vamos discutir. Se dê essa oportunidade. E aí tinha, não, mas a gente tem que levar algo como se estivesse preparado. Eu estou preparado. Aqui, com os meus ouvidos muito atentos, e vamos contribuir. Caneta, quadro branco. Não vou trazer quem eu sou, de onde eu vim, ou por que eu. Não. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu vou ser muito franco de falar, não estou pronto. Ou, você quer investir comigo? Meu rate car eu baixo, você investe comigo, a gente faz um primeiro projeto junto. Você topa? Tem cliente que topava. Então, eu baixo meu rate car, faço um investimento integrado e faço um primeiro... Sabe como é que é, né? De criar um primeiro produto em conjunto e ter um cliente que chancele. Sim. Mas eu não vou cobrar o que eu cobraria de um produto consolidado. Essas sacadas eu só pude viver ali. E negociar internamente com outros sócios é a mesma coisa, que não era um hábito. É muito pacote fechado, entrega. Não, a gente vai ter aqui, talvez eu vou fazer um assessment e se o cara quiser fazer as outras etapas, eu não cobro o assessment. Ah, não, só quero o assessment, obrigado, então eu cobro. Fazer jogadas de prospecção para trazer um cliente novo para a carteira, ser diferente. Essa foi a jornada de Ernest. E aí, eu lembro que nós queremos vários cases muito legais lá, mas por mais que você crie cases maravilhosos na consultoria, é do lado do cliente que eles, de fato, geram valor para o cliente PF lá na ponta. E eu precisava viver isso. De novo, experiência. Precisava viver isso. Aí surgiu a Porto Bank na sequência. Foram bons, ótimos, maravilhosos 5 anos. Aprender mais do que uma governança corporativa, o lado político de uma empresa tradicional. As coisas não funcionam tão rápido por motivos N. Quais são? Aprende, calma. E foram, assim, lá formar uma área de cyber do zero numa empresa com mais de 75 anos. Depois veio a LGPD, que quer implementar e se tornar DPO em 80 produtos com 27 CNPJs e muito sólidos em vários aspectos. Nada a ver com a consultoria. Ou seja, uma jornada completa. Uma jornada onde, Milagres, você se deu o direito de experimentar e você é o exemplo materializado de que não tem 1 ou 2 ou 3 caminhos que te levam para o objetivo. Existem vários. E aí que está o grande brilho de você conseguir confiar nessa jornada, confiar em pessoas, em você mesmo, né? E na força e energia divina
que está cuidando de muita coisa. Mas faça a sua parte, né? Esteja preparado para a hora que o cavalo do penacho branco passar arriado, você está totalmente preparado para isso. Milagres, falando um pouquinho desse mundo maravilhoso de tecnologia que mudou sua vida. Seu sonho era ser um jogador de futebol, né? E a tecnologia muda a sua vida em todos os aspectos. Perspectiva de futuro, obviamente, experiências de vida, de viagens, questões financeiras, que é uma consequência de tudo isso, né? Muda muito. E a gente está vivendo um momento muito prazeroso da cibersegurança, que as pessoas viram que é importante você ter negócios resilientes, com níveis de maturidade e segurança adequados. Como você tem visto neste momento, né, os jovens que estão chegando, construindo uma carreira, mais especificamente em cibersegurança? O que você recomendaria? Quais são os toques para quem está chegando numa jornada parecida com a sua? Eu vou tocar alguns pontos um pouco diferentes do técnico e vou chegar no técnico no final. Tá. Eu sou desde jovenzinho, trabalhando na pizzaria para ter um dinheirinho para pagar o metrô, que na verdade eu passava de baixo para economizar e comprar doce, parentes rápido. Eu já entregava pizza, não tinha moto, então você entregava pizza com 10 anos e tal. Era possível, isso era factível, vamos dizer assim. Hoje eu não vejo. Eu sempre fui muito mão de vaca. E eu sou mão de vaca na vida pessoal e no orçamento corporativo, igualzinho. Eu acho que o dinheiro tem que respeitar para poder ter quando você precisar. E para esse jovem, e vou falar especificamente de cyber, talvez não faça sentido com 20 anos, mas com 35, 40 faz. Quando você tiver um resguardo financeiro e buscar uma educação financeira, controlar a sua própria carreira é um privilégio para poucos. O que eu quero dizer com isso? Controlar a sua carreira significa que eu tenho um valor para agregar, mas se eu estou em uma empresa que não entende isso como valor, você simplesmente se desloca e vende seu valor para quem reconhece e paga por isso. Que é diferente de eu preciso trabalhar para pagar os boletos. Quando você precisa trabalhar para pagar os boletos, que é infelizmente por N razões nacionais no nosso país, a gente acaba não tendo uma educação financeira para evitar essa dependência contínua, você trabalha onde dá. E quando você trabalha onde dá, eu diria que você tem grandes chances de ser um pouco infeliz com isso. Você vai reclamar, mas você não tem saída. Então, quando você desde jovem, 20 anos, guarda que seja R$100 por mês, 5, 10, 1, não sei, e vai acumulando isso com o tempo e busca uma educação financeira, pensa no privilégio de falar assim, se esta empresa ou esse lugar não valoriza o que eu estudei e me preparei para entregar, nós não somos uma árvore. Se mova. Se arrisque em outro. Só que só é possível quando você tem um resguardo mínimo financeiro. É legítimo você pensar que tem escolas de filhos para pagar, e isso é muito caro. Mas começa cedo. Não adianta pensar com 40 anos, começar com 40, tá bom, mas você agora está aprisionado, num bom sentido, no salário que você precisa todo mês para pagar as contas que você já tem. Como eu fui mão de vaca desde muito cedo, e não tinha muito apego, eu tinha que vender para fazer uma viagem, como fiz para o Canadá. Então 3 passos para trás que me permitiram mais 10 para frente depois. Hoje, é sempre muito arriscado afirmar isso, mas o movimento recente é esse. Eu aprendi muito na empresa tradicional, eu quero viver uma empresa tecnologia mais leve. Esse é o primeiro. Então, guarde e busque uma educação financeira para você, e estude muito para você sempre agregar valor e poder, não é escolher onde trabalhar, mas é ofertar o seu valor onde reconhecem esse valor. Perfeito. Segundo, eu bateria muito forte, eu acho que eu acabei falando já de alguma maneira, busque agregar o valor de fato. A analogia do futebol. O jogo tem 90 minutos. Só que a preparação não é feita em 90 minutos. A preparação é feita ao longo de uma semana inteira para chegar o melhor que a gente pode naqueles 90 minutos. Se nós merecermos, vamos vencer. Mas se a gente fizer o nosso melhor e perder, tranquilo. O cara mereceu porque, por algum motivo, eles foram melhor que nós. Vamos voltar para segunda-feira, preparar o que a gente aprendeu, errei, e vamos melhorar para o próximo. Então, assim, fazer o seu melhor na condição que você tem e ter a consciência tranquila de que você fez o melhor mesmo que você tenha errado muito. Pega esses erros, treina e vai para os 90 minutos de novo. A gente tem muito medo de errar, que os outros vão pensar, que essas pessoas vão achar de mim. A verdade é que ninguém acha nada de você. A verdade é que quanto mais você buscar a experiência de evoluir,
mais valor agregado você vai conseguir. E esse valor, em geral, vem de experiências ruins, tá? Vem de quedas, vem de erros, vem de pagar mico, às vezes. E isso vai permitir que você treine alguma coisa para o próximo jogo. Agora, esperar que entre... Eu fiz a analogia dos 90 minutos, mas trazer o das 8 às 5, que é ali que você vai se capacitar, você está atrasado. Você vai ser um profissional igual Médio. tem aí. Tudo bem, nada de errado com isso. Mas não tenha grandes expectativas também. Que aí é incoerente. E aí, para cyber em especial, eu diria uma coisa. Estude muito bem o técnico. Mas não é isso, para minha opinião, e isso vale não só para jovens, não é isso que vai mostrar o valor que essa prática tem para uma empresa. Eu acho que a gente tem que... Já passou da hora, na verdade, da gente entender que eu tenho a parte de cyber com todas as disciplinas que nós conhecemos, Red Team, Purple Team, Blue Team, monitoramento, resposta, proteção de dados, lindo, temos, sempre que manter isso em pauta. O laboratório de cyber não morre. By the way, quem não tem laboratório de cyber para fazer experimentos também é um equívoco. Mas isso precisa ser aplicado para a segurança de um produto. Isso precisa ser aplicado para a segurança de um comercial. Perfeito. Eu preciso habilitar negócios. Eu não posso ser área de prevenção a novos negócios. Então, um jovem hoje, estude bem o BitByte. Tinha antes segurança muito no pacote de redes, lembra disso? Lembro, sim. Hoje, você mantém isso de alguma maneira, tem alguns privilégios de muita informação e muito conteúdo. Tem isso em mente. Mas eu vou usar esse recurso de Red Team para agregar que valor a um produto da companhia. Se for para apontar vulnerabilidade em tecnologia, eu te garanto, não é mais suficiente. Não é, porque esta área está criando uma antipatia cada vez maior sobre isso. É o cara que, mesmo com a engenharia de software, o cara que coda e a segurança que avalia e fala que alguma coisa está falhando. O cara que codou, que tipo de antipatia ele está criando com isso? Diferente que se eu codar com ele na mesma esteira e ensinar nessa trajetória o desenvolvimento seguro, aos poucos eu estou criando parceiros. Exato. Ah, mas a jornada é longa. Ninguém falou que é fácil. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho um engenheiro de software puro, que aprende do lado de engenheiro de segurança, codando junto uma iniciativa dentro de uma sprint, e ela da manhã eu faço um SAST e acho falhas, não foi você que errou, fomos nós. E não tem erro, teve evolução. Ainda bem que a gente pegou aqui, volta, coda junto de novo, projeta, tá redondinho, para frente. Legal. Isso é parceria. Então, o que eu diria para o jovem é busca isso. Não tem mais... evita muito silo. Cola junto com os caras do lado, engenheiro de software, engenheiro de plataforma, mesmo dentro da TI, eu estou falando de produto, mas dentro da própria ambiente de tecnologia. Cara, soma, não subtrai. Né? Se a gente fizer a analogia da conta corrente, evita muito débito, põe mais crédito com as pessoas. Puta, é difícil codar junto. Tá bom, tenta de novo, tenta de outra forma. É difícil o produto me entender. Você já entendeu o produto? Você já entendeu o comercial? Sabe por que o comercial está te pedindo algumas coisas? Porque é a meta de vendas, cara. Porque tem um objetivo. Sabe por que o marketing está te pedindo algumas coisas? Porque tem um branding. Sabe por que o CFO fala para você gerar eficiência? Porque ele tem um DRE. Então eu acho que, eu estou falando agora em nível maior, mas o jovem que conseguir entender que eu faço o BitByte de cyber, que agrega que dá um impacto positivo para o produto, e gera uma reputação bacana para esse produto e credibilidade para que a estratégia de growth permita evoluir, pronto, aqui você criou uma conexão legal. Boa. O meu Red Team, BitByte, gera uma credibilidade do produto que permite a estratégia de growth ser mais fluida. É isso. Faz sentido? Total. Você está dizendo, é a grande alma, né, do que a gente tem que sair de uma visão simplesmente técnica de amar a tecnologia porque é a tecnologia, para a gente se conectar no propósito do negócio. O quanto o meu valor como pessoa, de tudo aquilo que eu tenho como conhecimento e eu impacto positivamente, né, no desenvolvimento do negócio. É aí que é o grande diferencial das coisas, é onde uma pessoa chega mais longe, a outra não chega, são nesses detalhezinhos, né, Milagres? É aí que mora a diferença de tudo. Até para dialogar, né? Renato, pensa que... Eu gosto muito da estratégia client-centric, do cliente no centro das conversas. Uma empresa funciona sem cyber, mas uma empresa não existe sem cliente. Então, quando você vai conversar com alguém que seja até o mais resistente de uma empresa sobre o aspecto de segurança, sei lá, porque entende que é burocrático, tá bom, coloca o cliente no centro da conversa e vamos tentar achar um senso comum. A conversa é mais fácil, porque ele também deveria estar preocupado com esse cara.
como é que eu atendo, se eu estou disponível, se eu oferto bem, se eu sou diferenciado. Segurança te ajuda a evoluir nisso também. É. Agora, quando começa uma conversa de segurança acha uma coisa e área de produto acha outra, complica. Qual é o elo de equilíbrio? Não tem. Os dois estão certos, provavelmente, nas suas agendas. Só que é uma agenda cilada, não mais conjunta. É verdade. E o exemplo que você deu, né? O cara que está codando e dentro de uma esteira segura, né? Isso gera algo que é o seguinte: nós estamos criando um produto desde a sua concepção seguro, né? Que vai agregar uma experiência para o meu cliente interno e externo positivo. E uma rotina de pentest deveria ser encarado num cenário como esse como um troféu. Sim. E você rodar um pentest e dizer o seguinte: parabéns, foi 100% feito, bem feito. E não, né? Hoje em dia eu codo, não, depois a gente vai fazer um pentest, lá na frente a gente corrige aí o que a gente fez de errado aqui. Olha a mentalidade de uns e olha a mentalidade do que você está trazendo como sendo o que leva você a um resultado diferente, né, do que é mais comum. Milagres, uma coisa que a gente fala muito aqui no nosso projeto também é a importância de andar com gente boa, de você ter boas referências. Uma das escolhas da vida é qual comunidade você vai fazer parte, que grupo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como foi nessa trajetória, pessoas, a importância de escolher essas boas referências, ou seja, networking numa carreira de sucesso é fundamental. Como você encara isso? Fundamental. Você usou a palavra que eu assino embaixo, né? Já viu aquela teoria de que quando você anda com 5 amigos milionários, a tendência é que você seja o sexto? O inverso é verdadeiro também. Se você andar com 5 pessoas preguiçosas, você tende a ser o sexto. Por pura influência, é normal do ser humano. Quando eu fui para o Canadá estudar empreendedorismo, e voltei, eu falo que voltei com uma injeção de ânimo e uma mistura de coisas, foi porque, primeiro, eu vi coragem nesses caras. Eu vi erros, cometendo erros sem ter a vergonha do erro. E hoje eu tento sempre estar próximo de gente que teve essa mesma experiência e, de preferência, que também não pense tão igual a mim. Porque senão fica fácil a conversa. Então, eu gosto de buscar versões diferentes, até opostas, dependendo como for. Então, eu posso ter essa perspectiva minha de de segurança digital para produto, de segurança para produto, e posso ter um colega que fala, tá bom, mas eu prefiro a segurança técnica. Eu também, mas eu aplico de outra forma. Nenhum dos dois está errado. Mas me ensina, como é que você vê a técnica e agrega valor? Vai vir uma explicação, dentro de um contexto, de uma cultura. Então, eu gosto, e principalmente, eu não fico também muito no mundo, gosto muito dos colegas de cyber, a gente troca demais, mas eu preciso também falar com os colegas de produto. E em eventos de produtos digitais que não tem nada a ver com segurança. O que esses caras estão planejando? O que eu posso antecipar? Então, que tem uma cabeça, às vezes até extremamente criativa, e que a gente está pouco para trás. Pode estar, ou podia estar. Mas você tocou num ponto eu tenho hoje um ciclo de amigos mesmo muito menor, comparado a quando eu era mais jovem, e eu tenho uma teoria que, cara, eu não tenho, é uma coisa que eu, de novo, para quem é mais jovem, não perde muito tempo olhando para os lados, cara. Ah, mas aquele ali tá, cada um tá vivendo o seu momento. Ah, mas o fulano de tal tá ganhando mais do que eu. E o seu? Enquanto você olha para o lado, ele está indo mais, avançando mais. E cá entre nós, qual é o problema também? Faça a sua trilha. Evite perder tempo falando de pessoas, discuta mais ideias. Está numa roda que está se falando de pessoas, muda a roda. Muda a roda, isso é distração. Fale de ideias, de coisas boas, ou mesmo de experiências dos outros. Mas e é difícil, cara, porque é tentador. Eu diria que assim, aquela fofoquinha, coisa legal de se... Não, é uma distração. E hoje já tem distração na mão, no celular, distração na TV, e distração leva a um conforto, e o conforto leva a N prejuízos. Tá aí. Não vá por aí. Eu sei que é difícil, o que eu estou falando é muito difícil, é tão prazeroso algumas coisas, os papinhos de café, mas... olhando para trás, eu evitaria muitas dessas conversas. Evitaria demais. Acho que conversas... De novo, quanto mais a gente puder evitar distração e zonas de conforto, de novo, é diferente de zonas de segurança. Conforto é o que te deixa acomodado e feliz e não evoluindo.
Zona de segurança é aquele passo que você dá, tô seguro para dar o próximo. Isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas evita isso. É. Eu sei que é raro, é difícil, culturalmente mas é mais distração e no final do dia, quando você vê, tem gente aí transformando o mundo e a gente aqui está só assistindo do café. E reclamando do porquê que as oportunidades não chegaram nas nossas vidas. E aí não dá. Não né? dá. É isso aí. São escolhas na vida e são através dessas escolhas que nós vamos colher os resultados de tudo isso. Perfeito. Milagres, você tem uma trajetória super bonita, que papo cabeça, que papo bacana. Ou seja, você tem uma visão diferente da ótica, né, do que é profissão, do que é posição. Ou seja, você tem uma visão muito mais evoluída de pessoas, de propósito, de valor, né, e de se autovalorizar também. Muito bacana o registro que você deixa aqui, né? Conhecemos no detalhe como o Luiz Milagres, né, pensa, age, né, e sabendo, com os acertos e erros, tá tudo certo, tá tudo legal. Sim. Além de trabalhar como workaholic, que você já se intitulou aqui, o que você curte fazer nas horas vagas? Dá para dar uma descansada? Tá. O tênis é um negócio que te conecta ali com o seu próprio eu? Conecta, porque eu tenho um lado assim competitivo. Mas quando eu falo competição, não é com os outros, é comigo mesmo. Sempre foi comigo mesmo. E se você está competindo com os outros, já tem um erro. É comigo. Eu gostaria de evoluir todos os dias. E o tênis me permite a competição do lado esportivo e energético da coisa. E talvez amenize o vício, né, Não vou negar que o esporte, quando você tem a oportunidade, e isso eu falo que é para poucos, de jogar um futebol ou qualquer esporte que tem alguém assistindo, uma arquibancada, isso gera um vício que já ouviu falar que o profissional morre 2 vezes, quando aposenta e depois quando Sim. morre? É quase isso, e olha que eu vivi uma versão infinitamente menor do que uma parte por aí, mas é viciante. E o tênis me sacia um pouco disso, é um esporte que não é só o físico, você precisa ter uma cabeça centrada, uma concentração. Eu nem esperava que era um esporte desse jeito. Então o tênis me ajuda muito. E o segundo que eu falo que é meu equilíbrio psicológico é meu pastor alemão. Tem o nome de Senna. Olha em só. homenagem ao nosso chefe, Sem dúvida. ao Ayrton. Sou fã, é uma referência para mim em aspectos de erros e acertos que ele teve, né? E eu falo que é meu equilíbrio porque hoje eu trabalho mais de home, tem essa oportunidade. E se alguma coisa ali não está muito legal, ele equilibra. Olha só. É interessantíssimo isso. Fora a responsabilidade, o parceiro que é. Então, essas duas coisas, eu sou um cara muito caseiro, sou muito tranquilo. Mas o esporte e poder ter ele ali como meu parceiro é único. E se um dia a gente conversar, você vai ver que o meu escritório tem um quadro do Senna da última vitória dele no Canadá em 1993, com a McLaren lá com o motor Cosworth, que está lá, e lembro muito bem 1º de maio, gosto muito de lembrar e trago isso muito para mim, né? E me lembra muito de legado. O legado, até tocando um outro ponto, às vezes a gente fala que legado é o resultado que a gente gera no comercial, no lançamento de um produto, e não é nada disso. Se você vê o legado que o Senna deixou, poucos lembram do tricampeonato. Lembram da emoção que gerava de ver ele correr. Da referência de como pessoa que ele era. Quem lembra, viveu, e eu tive essa oportunidade. E o tricampeonato vem depois, que aí o número é o quantitativo. Considerado um dos melhores pilotos da história, mesmo que os números não mostrem. Por quê? Por N razões de personalidade, de postura, de impacto que ele gerava na vida das pessoas. E isso eu tenho pra mim. Foi aí que eu também, outra virada de chave, principalmente por pessoas, eu quero gerar grandes cases, mas não é o meu objetivo principal. Através dos cases, eu gostaria de gerar um impacto positivo nas pessoas à volta. E que essas pessoas usassem isso para chegar onde elas quisessem. Então, o sinônimo de sucesso para mim não é mais o quanto eu consigo ganhar com o dinheiro ou o cargo que eu ocupo. Na verdade, pequenas coisas como não ligar o soneca quando o despertador tocar às 5 da manhã, venci uma, levantei. Putz, tá um frio, mas vou treinar. Venci outra. Cara, esse material posso entregar na sexta, mas vou entregar quarta. Venci outra.
É isso aí. Eu gosto dessas coisas. E pessoas que hoje, contratei trainee, hoje são líderes técnicos de outra empresa, venci outra. Se eu contribuir para 0,0001, venci outra. Isso é o sinônimo de sucesso. Então, vida pessoal ou fora do profissional, competição no tênis me ajuda. Leitura, adoro ler também, mas e o meu cachorro, são as 3 coisas que são fundamentais aí. Tá aí, Luiz Milagres, num grande bate-papo, deixando uma conversa das melhores aqui, cabeça, sem dúvida alguma, mas com muita profundidade. Milagres, muito obrigado. Obrigado pela generosa contribuição que você está deixando aqui no nosso programa, com esse grande bate-papo. Tenho certeza que a gente vai deixar juntos um bom legado para as próximas gerações que estão chegando por aí. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Renato, mais uma vez ao time, a todos pela essa oportunidade. Já é um sucesso fantástico e ser parte disso e poder contribuir me deixa muito orgulhoso e feliz. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Aê! Caraca, ficaria mais umas 2 horas batendo papo.